Oi, eu sou a Amanda Oi, eu sou a Ana Lu. e esse é o Só Mais Uma Coisa. Gente, hoje a gente vai gravar um episódio que eu tava muito animada pra gravar desde que a gente começou a gravar o podcast, que é um episódio mais interativo. Eu criei um link no Google Forms, pedindo pra vocês enviarem conselhos, dilemas pessoais e a gente vai responder eles aqui hoje. Então eu tô muito animada pra interagir mais, assim, com vocês e, enfim, ter um episódio mais de conversa mesmo. Sim, e enfim, esse formulário ele vai continuar aberto, porque a ideia também é que talvez a gente faça outros vídeos nesse formato. Vídeos não, né? Podcasts, episódios. E se vocês gostarem, enfim, se a gente tiver comentários interessantes o suficiente, como os que a gente já teve, pode ser que a gente faça mais de um episódio, sabe? Uhum. Acho que, enfim, a gente fala muito da nossa vida aqui, mas é legal também pensar na perspectiva, enfim, de vocês que escutam a gente. Eu realmente espero que vocês gostem, porque tem 2 podcasts que eu amo muito, que são os da Emma Chamberlain e o da Lela Brandão, que a gente sempre tá mencionando aqui no podcast, e elas fazem episódios assim. Enfim, espero que vocês gostem também, que nem eu gosto de escutar os episódios delas. Fora que é uma baita fofoca, né, gente? É uma baita fofoca. Gente, tem umas que são babado, tá? Eu já li aqui. Pedrada. Uhum. Tem Bom. um aqui que é bem longo, não sei. Você quer ler, amiga, ou eu posso ler aqui? Eu acho melhor você ler, amiga. Tá. Que eu tô pelo celular. Tá, então, gente, é bem longo, tá? É uma historinha. A pessoa falou: Então, acabei de fazer 24 anos, moro sozinha há 2 anos em uma capital do Brasil. Esse ano, meu pai conseguiu um emprego na cidade que moro e precisou se mudar para o meu apartamento, o que acabou nos reaproximando, já que nossa relação sempre foi muito conturbada. Agora ele conseguiu achar um apartamento para ele e para minha mãe, se mudou para lá e me chamou para morar junto. Estou com muitas dúvidas se vou ou não por alguns motivos. Só contextualizando melhor como minha vida está. Trabalho, ganho bem para conseguir me manter nesse apartamento, consigo pagar academia, aula de idiomas, dança, consigo sair às vezes e eventualmente viajar para a praia. Esse ano eu viajei praticamente todos os meses do ano e fiquei morando em Florianópolis por 2 meses em um hostel, o que mudou completamente minha vida e minha visão de futuro, já que gostaria muito de fazer mais viagens longas, já que meu trabalho permite isso. Então eu iria economizar muito se fosse morar com meus pais, já que aluguel e condomínio tá ficando cada vez mais caro. Consegui viajar mais e guardar mais dinheiro para comprar um apartamento, proposta do meu pai. Ponto negativo: tenho muitos traumas da época que morava com meus pais. Ainda tenho muitas questões com a minha mãe e tenho ansiedade de pensar que potencialmente pode voltar a ser como antes. Sei que meus pais mudaram, principalmente meu pai, mas isso ainda me pega muito. Então, amiga, o que você achou? O que tem pra falar pra essa pessoa? Nossa, gente, muitas camadas, e meu Deus. Muitas. Mas, ao mesmo tempo, parabéns, queria ter a sua vida. Ter um trabalho flexível o suficiente pra conseguir viajar todos os meses e ter dinheiro pra fazer isso e ainda bancar sua casa. Meus parabéns, depois me passa qual que é o seu trabalho. Sim, eu também tô curiosa. Eu fiquei, assim, em choque. Não, e detalhe, ela tem Mas, 24 anos. Acabou de fazer 24 anos, amiga. Ela é um ano gente, mais velha pelo que a amor gente. de Deus, Juro. que gatilho. Gente, Uhum. tomara, manifestando isso pra ser meu futuro. Aham. Enfim, não vai ser, porque nosso podcast vai decolar. Bom, mas fora disso, assim, cara, relação com família é muito complicado, né, gente? Tipo, não sei Uhum. como é que isso é pra vocês. Eu tenho uma relação boa com os meus pais, eu não posso falar de forma alguma que eu tenho uma relação ruim. Mas eu entendo também, eu tenho muitos traumas de infância e enfim, já falei isso algumas vezes aqui, um dos meus grandes sonhos é sair de casa. Mas também já falei em alguns episódios que sair de casa também não é tão fácil assim, né? Uhum. Acho que com relação a essa parte do orçamento mensal, isso é uma coisa a se pensar. E eu acho que uma coisa que eu acho muito importante é de você entender quais são os seus objetivos a longo e médio prazo, sabe? Porque às vezes, assim, pode ser que você queira viajar, ficar, enfim, conseguindo, tipo, ter mais flexibilidade, conhecer mais lugares, o que eu acho super válido, ainda mais se você tem um trabalho super flexível. Mas, ao mesmo tempo, sei lá, você gostaria de estar guardando esse dinheiro pra comprar um apartamento? Esse dinheiro Aham. faria diferença no seu orçamento pra poder fazer isso? Porque, ao mesmo tempo, eu acho que se você for morar com seus pais, pelo que você contou, enfim, eu não te conheço. Prazer. Eu acho que você tem que entender o quanto que você banca morar com seus pais, sabe? Por quanto tempo você aguentaria ficar na casa deles, pra você não cair naquela cilada de tipo, putz, vim morar com os meus pais, não sei quando que eu vou sair, já tô muito dependendo deles financeiramente, porque é um pouco isso que eu sinto, assim, com relação a minha casa com a minha família. Tipo, tudo bem, eu estagio, eu não ganho um salário, tipo, De gente suficiente, assim, pra grande. me
Exato, de gente grande. Mas assim, até que é um salário de gente grande, sim. Eu trabalho em Sim. São Paulo, trabalho numa instituição que paga bem os estagiários e que já é salário de muita gente, É que verdade, enfim. amiga. Pensando bem, você é. Não, é um salário que com certeza, tipo, daria pra eu morar sozinha, por exemplo, só que, cara, meu padrão de vida cairia muito. Tipo, eu tenho certeza absoluta que eu não ia conseguir morar na região que eu moro, comer as coisas que eu como, fazer academia, enfim, fazer um monte de coisa, porque eu ia precisar desse dinheiro pra exatamente subsistência básica, o que eu acho, enfim, que é a realidade de muitas pessoas, mas é algo que eu posso ter essa escolha, que nem você tá tendo essa escolha agora, o que eu Hum, acho super válido. Mas eu acho que é hum. importante a gente sempre pensar nisso quando a gente vai fazer esses movimentos pra trás. Uma coisa é quando a gente tá fazendo os movimentos de sair de casa e tal, aí a gente pode se arriscar um pouco mais. Quando a Aham. gente tá voltando pra uma zona de conforto, que é morar com os nossos pais, a gente tem que pensar muito estrategicamente, a gente tem que colocar metas pra gente, sabe? Putz, tá, vou voltar a morar com os meus pais pra poder viajar, mas em quanto que eu preciso de dinheiro pra poder comprar esse tal desse apartamento? Quanto tempo eu vou ter que ficar morando com eles? Por quanto tempo no mês eu vou ficar com eles? O quão sustentável vai ser isso, sabe? Eu acho que, enfim, eu pensaria mais nesse lado. Porque, enfim, morar com os pais, você já saiu de casa, você já consegue se sustentar pra depois voltar e depois você não saber muito bem quando que você vai sair. Eu acho que é uma escolha, enfim, que precisa de certa ponderação. Eu acho super válida. Enfim, Uhum. eu amo morar com os meus pais por enquanto, que eu moro com a minha mãe, por exemplo, no caso. Que me ajuda com muita coisa. A gente não tem que pagar conta de luz, gás, água, nada. E isso já é uma coisa que já tá embutida no combo família. Uhum. Porque eles sempre pagaram isso pra mim, e isso faz muita diferença. Tudo bem que, tipo, todos os meus extras, eu pago. Eu praticamente não como em casa, enfim, esse tipo de coisa. Mas, com certeza, é de uma ajuda absurda, sabe? Enfim, não sei, amiga, o que que você acha? Ablei, ablei. Primeiro, eu queria falar que eu postei um vídeo meu falando, tipo, você tá precisando de um conselho no TikTok? Anunciando esse link. E, nossa, eu sinto que essa pessoa tava esperando esse momento, sabe? De aparecer um formulário na For You dela e ela fala, tipo, nossa, essa pessoa vai me ajudar. Então, eu realmente espero que esses nossos comentários possam te ajudar, porque esse texto demonstrou realmente que a pessoa tá pensando nisso, tá ponderando e reconhece que não é uma escolha fácil. Justamente porque, tipo, meu, relação familiar, tipo, é realmente uma coisa delicada. Às vezes, se você, tipo, tem muitos traumas e a convivência é muito intensa. Gente, quantas patadas desnecessárias vocês dão diariamente nos pais de vocês, sabe? Se vocês moram com os pais. Tipo, acho que isso é muito comum, sabe? E isso desgasta mesmo. Mas eu concordo muito com o que você falou de, tipo, se você acabar mudando, voltando pra casa de seus pais, eu acho que dá pra ver pelo seu comentário que você tem a intenção de não ficar lá por muito tempo, que seria uma fase mais transitória. Então seria pra você realmente guardar um dinheiro e eventualmente comprar o seu próprio apartamento. Então eu acho exatamente isso que a Amanda falou, que é importante, se você acabar tomando essa escolha, não fazer isso sem ter, meu, uma meta, às vezes até tipo, meu, até esse mês desse ano eu quero sair da casa dos meus pais, sabe? Porque Sim. a gente já falou isso no podcast algumas vezes. A zona de conforto é um lugar muito perigoso, que se você se acomoda, se você não tomar a iniciativa pra sair dela, você vai acabar ficando na casa dos seus pais por muito mais tempo do que você gostaria, sabe? Enfim, esse é o meu primeiro comentário relacionado mais com o que a Amanda falou. E pelo o comentário da pessoa, eu tô aqui relendo, ela diz que, na visão de futuro dela, ela gostaria de fazer muitas viagens longas, já que o trabalho dela permite isso. E, gente, e que mimo, tá? Se seu trabalho te permite isso, eu digo, sim, faça viagens longas. Parabéns. É. Então, tipo, da minha perspectiva prática, financeira, assim, pensando agora, eu acho que se você for fazer viagens longas, não vai ter essa questão de, tipo, convivência muito intensa com seus pais. Tipo, é isso que a Nanda falou também. Pensa quanto tempo por mês você passaria na casa dos seus pais convivendo com eles. Às vezes vale muito a pena, tá? Porque você vai, Sim, sei lá, ter um apartamento seu pra ficar parado grande parte do mês e só, tipo, mano, é uma hemorragia de exato. dinheiro, sabe? Não, financeiramente realmente não vale a pena. Então, você tem que ponderar aí você com os seus gastos e esse tempo que você passaria na casa dos seus pais, mas vendo assim de fora, parece que é uma situação bem favorável pra isso, de tipo, ao longo prazo você quer comprar o seu próprio apartamento, no presente você quer viajar bastante, pra mim parece uma situação ideal, assim. Você realmente, tipo, deixar suas coisas na casa dos seus pais, não ter esse gasto a mais, e é isso, viajar. Eu acho que só uma outra coisa que eu queria corrigir no que eu falei, é importante também você entender o que são os traumas que você tem com a sua família, sabe? Porque eu acho que eu e a Ana Lu, a gente não tem esse contexto, então a gente tá olhando pra isso, parece uma decisão muito simples. Mas como você colocou a parte lá dos traumas, eu acho que isso também tem que ser sopesado, sabe? Na situação, tipo, putz,
Será que os seus pais talvez usariam isso como moeda de troca pra alguma coisa? Eu não sei, gente, não sou eu pra julgar, não vou julgar, não estou julgando os seus pais. Mas eu Uhum. sei que dinâmicas familiares são complexas, rola muita manipulação, enfim, são os nossos pais, qualquer coisa que eles falem dói muito mais do que, enfim, sei lá. Se minha mãe falar que eu tô com uma roupa feia, isso vai doer muito mais que se uma pessoa X na rua falar isso pra mim, entendeu? É nesse sentido que eu tô falando. Eu acho que é mais pensar também em talvez se blindar desse tipo de situação, que foi isso que eu falei, de ter um plano estruturado de quando você vai sair. Porque imagina, sei lá, tipo, exemplo hipotético. Seu pai um dia vira pra você e fala assim: eu quero que você vá em tal evento, você não quer, você não pode. E aí ele fala pra você: você vai sim porque eu pago as suas contas. Imagina Você que tá morando situação. debaixo do meu teto. É. Exato, porque isso é o tipo de coisa que às vezes eu escuto quando, sei lá, eu sou insolente com a minha mãe. Ela fala isso pra mim, sei lá, você mora debaixo do meu teto, você tem que me respeitar. Uhum. E realmente eu dependo dela. E como eu não tenho uma contraprestação, eu não pago aluguel nem nada, acaba que é uma situação, assim, de um pouco de controle, o que é extremamente normal em relação de pai e filho. Eu sou nesse sentido, eu acho super válido, enfim, quando é marido e mulher eu acho que é um pouco mais complexo, mas, enfim, eu acho que é mais entender o quão, enfim, complicada é a sua relação com seus pais. Mas eu acho que ter um plano de saída depois é importante também. Uhum. É, eu concordo, amiga. Isso que você falou me fez pensar também outra alternativa que a pessoa não falou nesse texto que ela mandou, mas só uma sugestão. Então, não teria. Se você tem o plano realmente de fazer viagens longas todos os meses, que nem você contou pra gente, talvez deixar suas coisas na casa de um amigo. Talvez, sei lá, deixar certas Hum. coisas maiores em um depósito. Eu não sei se tem essa possibilidade na cidade onde você mora. Mas eu acho que tem. Se essa questão dos traumas realmente for muito significativa e você sopesar e ver que não vale a pena voltar pra morar com seus pais, às vezes financeiramente vale a pena você deixar, tipo, pensar em outra alternativa pra deixar essas coisas em outro lugar e não, sei lá, comprar um apartamento só pra ficar parado grande parte do mês. É, sim. E sobre isso, eu tenho até, enfim, um comentário sobre os meus tios. Eu tenho tios que são nômades. Ah, Eles, enfim, aham, eles eu não viajaram sabia o mundo. disso. Sim. Tipo, eles, mano, surtaram. Juro. O meu tio é servidor público e a minha tia, ela trabalhava pra uma instituição, enfim, internacional. Eu não vou falar o nome porque, enfim, ela É. não vai querer que eu exponha. Ela não Uhum. trabalha mais lá. Mas, enfim, eles tinham muita flexibilidade. Eles trabalhavam home office que nem você, pessoa que escreveu esse Mandou essa comentário. mensagem? Exato, a gente não sabe o seu nome. Mas eles ficaram 2 anos, acho, só viajando pelo mundo inteiro. E aí, eles ficaram, tipo, em vários Airbnbs diferentes, ficaram em hostel, ficaram em albergue também, e conheceram muitos países. Eles se organizaram financeiramente pra poder fazer isso, óbvio, e também eles são pessoas mais velhas, então eles não iam ficar, tipo, em qualquer hostel, não iam dormir em barraca, esse tipo de coisa. Uhum. Mas eles juntaram uma grana, continuaram trabalhando porque eles tinham essa flexibilidade, tipo, mano, era engraçado, às vezes meu tio trabalhando 4 horas da manhã de onde ele tava, porque eles tinham que estar trabalhando, entendeu? Mas ele trabalhava e, ao mesmo tempo, ele conheceu o mundo assim, a minha tia conheceu o mundo assim, e foi muito legal, tanto que a minha tia quer até começar a produzir conteúdo sobre isso, eu tô super, enfim, Que falando pra ela legal. começar a fazer, de dar, tipo, Uhum. dicas de viagem, porque eles conhecem muito. Minha tia conhece 100 países, é bizarro. Nossa. Uhum. E aí, hoje em dia eles voltaram pro Brasil, mas eles estão morando em Brasília agora, mas eles estão morando em Airbnb, porque eles viram que, tipo, financeiramente fazia mais sentido, eles não querem ficar em Brasília por muito tempo, mas eles precisavam voltar, porque eles tinham que resolver algumas coisas aqui no Brasil. E aí agora eles estão, enfim, pensando em como é que eles vão fazer, se eles vão chegar a alugar um outro lugar. E cara, posso falar, foi uma alternativa muito legal. Outra coisa também, fazer investimento, isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente tem muita ilusão de que comprar um imóvel. Nossa, Amanda Finanças de novo atacando na área, mas eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, porque essa pessoa abriu tanto da vida dela, né? Tipo, meu Deus, o mínimo eu acho que a gente dá uma resposta decente. Exato. Às vezes, comprar um imóvel não é a coisa mais vantajosa no mundo, sabe? Às vezes você fazer investimentos a longo prazo que vão te dar um retorno bom. Você já tá pensando, por exemplo, na sua aposentadoria, ou talvez num dinheiro que você vai precisar no futuro, e aí você pode viver da renda desse dinheiro que tá aplicado, enfim. E morar de aluguel não é o fim do mundo. Tem uma crença muito grande de que a gente precisa comprar a nossa casa, o sonho da casa própria, e isso é muito, tipo, um rótulo de sucesso, mas não necessariamente, sabe? Hoje em dia, eu vejo que pessoas muito bem-sucedidas nunca tiveram um imóvel deles, e eu acho que também não faz muito sentido, talvez, porque imagina, tipo, um contrato de aluguel acabou, você não tá preso àquele pedaço de tijolo.
Tipo, se você compra, você tá, e aí se você um dia quiser se livrar dele, você vai ter que ir atrás de um corretor pra vender, enfim, puta buroca. Então, acho que é algo a se pensar. Você quer mesmo comprar esse apartamento também? Tem muitas outras alternativas. Vou falar pra minha tia começar a criar conteúdo, quem sabe ela começa a te ajudar também com umas dicas de viagem. E é isso. Espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Não sei se você quer me complementar em alguma coisa, amiga. Não, amiga, me senti contemplada. Pode passar aí pra próxima. Tá bom. A gente recebeu mais algumas perguntas. Eu falei pra Ana Lu pra gente organizar o episódio, pensando primeiro nas mais específicas e depois numas que eram menores, que dava Mais pra gente fazer gerais. comentários mais gerais. Uhum. Mas, enfim, pra segunda pergunta é a seguinte. Eu tenho 27 anos e tô passando por uma fase bem confusa. Me formei há 2 anos e ainda não consegui me encontrar profissionalmente. Oh my God, você está no lugar certo. Já trabalhei em algumas áreas, mas nada me empolga de verdade. E toda vez que abro o Instagram e vejo alguém da minha idade com carreira super encaminhada, eu me sinto um fracasso. Às vezes acho que tô perdida demais a essa altura da vida. Vocês já se sentiram assim? Como lidar com a sensação de estar atrasada? Amo o podcast, espero que me respondam. Hahaha. Putz, não sei, amiga, Putz. quer começar? Mano, eu acho que é tópico sensível pra mim também. Obrigada pela mensagem. Meu, Sim. eu também sinto isso. Eu sinto também, às vezes, quando eu tô, tipo, sei lá, numa semana aleatória do mês e eu vejo alguém viajando e eu tô tipo, meu Deus, essa pessoa não só parece estar com uma carreira super bem encaminhada, mas ela viaja também. Como ela consegue tirar férias tantas vezes por ano, sabe? Sei lá. Sim. Eu sempre, sei lá, eu acho que todo mundo sempre tem esse sentimento de que, tipo, a grama do outro é mais verde, sabe? E as redes sociais, a pessoa falou que abre o Instagram e vê as pessoas com a carreira super encaminhada. As redes sociais são muito propensas pra isso. Porque se você parar pra pensar, todo mundo só posta a Sim. melhor parte da vida delas no Instagram, sabe? Então, total. As redes sociais contribuem muito pra você ter esse sentimento de que você tá zero encaminhada, então, e todo mundo tá super no caminho certo. Mas a minha experiência falando sobre isso com as pessoas, eu estou no último ano da faculdade e eu tenho várias amigas que estão passando por essa fase junto comigo. E todas elas estão passando pelos mesmos dilemas que eu. Sei lá, a gente fez um episódio falando, para de pensar no futuro, né? A gente é uma sociedade que pensa muito sobre o futuro. A gente tem muitos medos muito futuros. E eu acho que um medo muito recorrente nas pessoas é você seguir uma carreira e chegar lá na frente e ficar tipo, putz, não era essa a carreira que eu queria. Ou você tem medo de, sei lá, perder o emprego, sei lá. Isso é um medo bem justo, né? Mas que a gente vive numa sociedade capitalista. Mas, sei lá, de você não conseguir mudar de área, de você. Enfim, acho que é uma dúvida muito válida, mas eu não sei exatamente como responder. Tipo, eu acho que eu conheço muitas pessoas que estão passando por isso e eu não sei uma resposta certa pra dar pra elas. Olha, muito difícil porque, enfim, eu me vejo nessa situação. Eu acho que a Ana Lu também se vê. Tudo bem, nós somos mais novas, você tem 27 anos. Mas isso eu sabia que dá um pouco de conforto, porque eu falo, tipo, putz, se uma pessoa de 27 anos também não sabe o que ela tá fazendo, então tá tudo bem. Mas acho que isso também já veio de encontro com algumas coisas que a gente já falou também no podcast, principalmente com relação ao peso que a gente coloca, tipo, na nossa profissão e no nosso trabalho, sabe? Por que, tipo, você ser ultra mega feliz com o que você trabalha é um sinônimo de sucesso, sabe, na vida? Não necessariamente, cara. Tipo, às vezes o trabalho vai ser só alguma coisa pra te dar um pouco de conforto financeiro pra você poder fazer outras coisas. Acho que tem um pouco desse mito, assim, ai, trabalhe com o que você ama. Também tem aquela máxima, trabalhe com o que você ama que você vai começar a odiar, tipo, literalmente, sabe? Eu conheço pouquíssimas pessoas, assim, sei lá, que realmente são apaixonadas no trabalho ao ponto de não se sentirem cansadas. E as pessoas que são muito apaixonadas e não se sentem cansadas, depois tem um burnout da coisa que elas amam, entendeu? Então, acho que tirar um pouco desse peso de tipo, não sei se tô seguindo o caminho certo, não sei se tô feliz profissionalmente. Putz, às vezes a gente não vai estar feliz profissionalmente. Às vezes a gente vai, tipo, chegar aos nossos 30, 40 anos de idade e querer fazer um move de carreira. E tá tudo bem. Não colocar essa pressão em cima de você. Eu não sei se, enfim, você trabalha, pode ser que você não trabalhe. Não, eu acho que trabalha sim, senão você não teria comentado isso. Mas, enfim, sei que isso gera uma certa insegurança, mas também tentar, enfim, tirar um pouco do peso com relação a isso. E é um pouco também do que eu falei
no outro comentário, sabe? Sempre pensar nos seus objetivos de médio a longo prazo, se você tá caminhando pra eles ou se você tá se afastando deles, sabe? Eu acho que o trabalho é algo que preenche muito da nossa vida, mas ele tem que fazer sentido no contexto que a gente tá e aonde a gente quer chegar. Porque pode ser que você esteja num trabalho que não vai te levar a lugar nenhum, você não tá sendo remunerado o suficiente e não é algo que você gosta e você tem oportunidade de fazer outra coisa. Eu não estou falando de pessoas que não têm oportunidade de fazer outra coisa com as quais elas trabalham. Eu sei que às vezes a gente não tem como sair da situação, mas, enfim, da forma como você falou, me passou a impressão de que você tem esse privilégio de talvez mudar de carreira. Você tentar enxergar se aquilo faz sentido tanto financeiramente como, enfim, psicologicamente. Assim, é um trabalho que tá me drenando, é um trabalho que tá me fazendo mal. Eu tô sendo remunerado o suficiente pra fazer as coisas que eu gosto, pra construir coisas que eu gosto na minha vida, chegar onde eu quero chegar, aonde eu quero chegar. Eu acho que essas são reflexões importantes da gente fazer sempre. Trabalho não é a nossa vida, ela não se resume a isso. Tudo bem que a gente gasta muito tempo trabalhando, muito tempo da nossa vida é gasto trabalhando, mas, enfim, a gente tem outras coisas e podem ter outras coisas que são prioridade sem ser o trabalho. Fica aí o exemplo dos meus tios, que foram nômades. Então eles conseguiram transformar o trabalho em um alicerce pra fazer uma coisa que eles amavam, que era viajar. E foi, enfim, super interessante. E eu acho que é um pouco isso, assim, sempre, tipo, ter um norte, sabe? E às vezes você não vai saber o que você gosta e tá tudo bem. Acho que reconhecer isso é importante em primeiro lugar. Mas tentar verificar, assim, tô fazendo o que eu quero, tô só me comparando com a galera do Instagram, será que o sucesso daquela pessoa no Instagram é o que eu quero pra minha vida? Sabe? Não sei, às vezes eu acho que é muito vendido uma coisa assim, várias vezes eu me pego pensando, eu falo, tipo, putz, se eu apagasse o Instagram, eu acho que eu ia gastar muito menos do que eu gasto. Porque a Nossa, quantidade com de vezes que eu certeza. comprei uma coisa, a quantidade de vezes que eu comprei uma coisa que eu realmente nem queria, mas só porque alguém foi lá e me mostrou e falou que aquilo era legal. Tipo, putz, acho que realmente isso torna muito fácil a gente se comparar com outras pessoas e chegar num lugar que às vezes não era o lugar que a gente queria, sabe? Enfim, Eu concordo é. super, amiga. Isso que você me falou fez pensar muito sobre o episódio que a gente fez sobre sonhos e ambições. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É bem relacionado com esse comentário agora, eu pensando, que a gente falou muito sobre isso, sobre, tipo, trabalhar com o que a gente gosta, mas às vezes isso não é uma boa escolha, porque aí você vai, mano, cansado do que você gosta de fazer. Enfim, acho que essas reflexões estão super contempladas nesse episódio, então, depois que você terminar de escutar esse daqui, eu recomendo que você escute o outro. Mas eu lembrei também de episódio da Lela Brandão. Gente, todo episódio vai comentar da nossa diva mãe, mas tudo bem. Ela fez um episódio Esquece. que era. Eu não lembro o nome exatamente, mas era tipo: esse sonho realmente é seu ou é dos outros? E ela comenta sobre uma moça da imigração que falou pra ela, tipo, todo mundo quer morar em Nova York esses dias. E, enfim, ela tava indo pra Nova York, não sei o quê, e ela percebeu que a cultura estadunidense é muito vendida pra gente. E ela percebeu que ela não queria morar em Nova York. E às vezes você romantiza muito essa ideia que é vendida pra você, e você fica tipo, não, esse é o objetivo. Todo mundo quer viver em Nova York, então eu também quero. Só que você chega em Nova York e fica tipo, não, eu gosto de São Paulo. Enfim, isso tudo pra dizer que, às vezes, até isso que a Amanda falou, tipo, existe o sonho da casa própria. Todo mundo acha que precisa ter uma casa própria. Só que esse exemplo dos tios dela mostra exatamente isso, que você pode viver uma vida muito bem sucedida sendo nômade, morando em Airbnb. Não necessariamente, enfim, essas normas que a sociedade coloca pra gente, os objetivos que a sociedade coloca pra gente, que a gente tem que ter, enfim, casar, ter 2 filhos, um cachorro, uma casa própria. Tipo, às vezes eles não correspondem ao que faz sentido pra você, o que você realmente quer. E é muito um trabalho interno de, tipo, se conhecer e ver o que você gosta e testar coisa. Então eu vou dar essa dica de, tipo, meu, conversa com as pessoas. Às vezes também essas pessoas que você tá vendo no Instagram que estão com a carreira super encaminhada, querem largar tudo e virar influencer, entendeu? Tipo, às vezes essa pessoa não tá, que parece tá super encaminhada, não tá feliz, entendeu? Eu acho que conversar com as pessoas é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu tô tentando fazer hoje em dia, que eu tô me formando na faculdade, enfim, começando a realmente, tipo, estar com 2 pés no mercado de trabalho e mais nenhum pé na faculdade, na vida escolar, porque, tipo, eu quero, sei lá, ter mais experiência também. Teve muita gente que eu conversei que fez uma mudança muito drástica de carreira, sabe? E tá tudo certo, deu tudo bem, sabe? Às vezes ter mais calma e pensar realmente, carreira não é tudo. Respira e vai dar tudo certo. Sim, e outra coisa também sobre os influenciadores. Às vezes ele tá mostrando que a carreira dele é bem sucedida no Instagram, porque aquele é o conteúdo dele, ele tá ficando famoso por isso. Às vezes ele não é tão bem sucedido quanto ele mostra ser, sabe? Tanto que, tipo, putz, tá, eu vou usar o exemplo da Manu City. Não vou falar mal dela, eu não tô falando mal. Eu tô só falando um ponto. Isso é verdade, gente. Tipo, ela ficou muito famosa porque ela era estudante
passar em medicina. Tipo, ela era vestibulanda e ela ficou muito famosa por conta disso. E depois ela largou a faculdade. Gente, ela não faz porra nenhuma a não ser treinar hoje em dia. Porque ela viu que o que vendia mesmo não era estudar, era tipo o corpo fitness dela, entendeu? Gente, não é. Eu não tô falando mal exatamente por isso, porque, cara, ela foi muito bem sucedida em tudo que ela se propôs. Ela foi bem sucedida na faculdade que ela passou numa federal no Rio de Janeiro, tipo, uma das melhores faculdades do Brasil. Depois virou, tipo, fitness, tem um corpo mais bonito desse Brasil também. Virou a maior influenciadora desse Brasil também. Tipo, cara, exato. E assim, o sonho dela era ser médica, não deu certo, e ela seguiu pra outra coisa. E será que era o sonho dela mesmo? Acho que não, porque senão ela não teria desistido, sabe? Justo. Enfim, baita exemplo, não se cobre tanto, tá tudo bem. E esse é um conselho também que a gente tá precisando ouvir. Eu acho que eu tava precisando Sim. ouvir isso, muitas das minhas amigas estavam precisando ouvir isso. sim. Falamos sobre isso essa semana, por exemplo, Na na faculdade. faculdade. Então eu vou continuar aqui. Pode ser? Pode. Uma pessoa, gente, ia ser babado, tá? Comentou. Oi, gente, eu namoro há 4 anos e de uns tempos pra cá comecei a perceber que eu tô muito mais acomodada do que feliz. É aquele relacionamento estável, tranquilo, mas que não me desperta mais nada, sabe? A gente se gosta, mas parece que viramos irmãos, gente. Nem incestuoso. Mas só que eu morro de medo de me arrepender de terminar. Porque ele é uma pessoa boa, me respeita, me apoia. E eu tenho medo de não encontrar isso de novo. Como saber se vale insistir ou se é só apego? Eu tenho opiniões. Você quer falar ou... Pode começar. Tá. Gente, a Emma Chamberlain, na semana que a gente tá gravando esse episódio, ela lançou um episódio chamado Strive or Settle. Strive é, tipo, se esforçar pra alcançar algo melhor. E settle é se acomodar. Então é bem esse dilema interno que você mandou. Eu tô falando com a pessoa que mandou, perdão. Mas eu não sei. Pelo jeito que tá escrita a mensagem, eu tô achando que você realmente não tá mais feliz nesse relacionamento. E sempre, tipo, quando você não tá feliz, sempre meu instinto é responder, tipo, mano, sai dessa, né? Mas eu entendo o dilema, tipo, de não encontrar isso de novo. E o que a Emma Chamberlain fala no episódio dela é, tipo, às vezes a gente sempre cria essa ideia de que, tipo, sempre tem algo melhor por aí. Então a gente tem que estar sempre se esforçando pra encontrar algo melhor. E às vezes isso acontece até nos nossos relacionamentos. Às vezes tá num relacionamento muito bom, só que aí você vê um filme que as pessoas estão, tipo, perdidamente apaixonadas e você fica, tipo, meu Deus, meu relacionamento não é assim. Só que, tipo, seu relacionamento tá ótimo. Só não tá, tipo, que nem o do filme que você viu. E aí você fica, tipo, putz, tem que terminar e encontrar um Brad Pitt. Mas, tipo, às vezes a vida não tem que ser assim. Às vezes a cidade que você mora tá ótima pra você e você não precisa morar em Nova York, entendeu? Enfim, e ela falou prós e contras. Só que a moral do episódio dela é que você tem que sopesar a sua própria vida. E o que eu entendi do comentário é que, tipo, você não tá feliz nesse relacionamento, tá? Perdão. Você comparou a relação com relação de irmãos. Pelo menos é essa a minha impressão. E eu vou citar a nossa grande filósofa contemporânea, Pablo Vittar. Eu não sei se eu já citei ela em algum episódio antes, mas eu sempre falo essa frase. Ela fala, melhor se arrepender do que passar vontade. E a Emma Chamberlain fala isso. E ela, eu acho que ela deu esse exemplo mesmo, de tipo, às vezes você tá num relacionamento muito bom e você acha que você consegue arrumar algo melhor e você termina e depois você se arrepende. Mas você aprendeu com isso, sabe? Então, tipo, mesmo se você se arrepender, tem pontos positivos depois. Mas também outro comentário que eu tenho que fazer ninguém tá apontando uma arma pra sua cabeça e falando que você tem que decidir agora se você quer ou não quer terminar com essa pessoa, entendeu? Você tem tempo pra sopesar, ver suas escolhas, enfim. Então, você tem tempo pra decidir isso. Só tem a questão de que, às vezes, é injusto com você e com a pessoa se você tá num relacionamento que não tá te agradando por muito tempo, sabe? Mas isso é uma escolha que, tipo, dá pra você pensar mais sozinha. Você não precisa tomar essa decisão agora e isso eu acho ótimo. Enfim, pensa na convivência de vocês e eu acho que, pelo que você falou, você realmente não tá feliz, então eu acho que no final você vai acabar terminando. Mas essa é a minha opinião. Nossa, sim, acho que você não deveria estar nesse relacionamento, mas eu acho que eu não vou falar das coisas que a Ana Lu falou, eu vou falar de uma outra coisa. Sobre a dependência emocional. Gente, pelo amor de Deus, isso é tipo o fim da picada, independente da relação em que você está. Só de você falar dependência emocional, eu já acho que você precisava terminar, porque um relacionamento bem sucedido, ele não tem dependência emocional. Se isso é uma coisa que te prende ao relacionamento, cara, já tá tudo errado por aí, entendeu? Quem sou eu pra julgar, mas pelo amor de Deus. Cara, uma coisa muito diferente é de você estar, tipo, confortável, outra coisa é de você ser dependente emocionalmente da outra pessoa. Te recomendo, em primeiro lugar, terapia. Pensar em construir uma autoestima. De verdade, eu tô falando isso, não tô falando isso te julgando, tá? Tô te falando de um lugar de been there, done that, entendeu? E é meio que uma bronca de mãe, sabe? Tipo, putz, assim, não quero terminar porque, enfim,
eu tenho a dependência emocional dessa pessoa. Tipo, quê? Se essa Uhum. pessoa morrer, você não sabe mais caminhar, você não sabe mais comer, você não sabe mais tomar banho, você não vai poder mais sair pra trabalhar. Tipo, gente, já tá tudo errado aí, entendeu? Primeiro, por que que você tá dependendo dessa pessoa? Tipo, essa pessoa realmente te agrega tanto. Se for um homem, pense ainda mais. Tipo, eu não lembro se no comentário era um cara ou eram irmãos, né? Ela falou irmãos. E a gente nem sabe se é ela, né? Pode ser um Verdade. cara também. Enfim. Ah, não, ela falou, estou muito mais acomodada do que feliz. Então, era um homem e uma mulher. Então, pensando num relacionamento heterossexual, você ainda tem que pensar nisso, em, tipo, todas as coisas que esse homem realmente te agrega e o quão dependente emocional você é, porque ele faz coisas pra você ou porque você está acostumado a servir ele em outras coisas. Não estou julgando o seu relacionamento, mas coisas a se pensar. Acho que eu só queria falar isso porque a Ana Lu, eu já concordo em gênero e grau com o que a Ana Lu falou. Acho que sim, a gente precisa sopesar se a gente quer. A gente tá falando muito sopesar, mas é porque a gente faz direito. Eu não sei se vocês sabem o que isso significa. Putz. Mas Fazer prós e contras. sopesar. Exato, exato. É literalmente fazer, tipo, meio, vale a pena isso ou não vale, Uhum. entendeu? Nossa, ótimo, prós e contras, eu não ia saber. Eu ia falar equilíbrio, mas não é a mesma coisa. Enfim, é um termo jurídico, por isso que depois eu pensei, eu falei, gente, a gente tá falando isso. Olha aí, a gente falando que a gente não tem nada a ver com estudante de direito. Amiga, umas a horas gente tem umas coisas que, tipo, às vezes eu tô falando, sei lá, uma discussão que eu tive pra umas amigas minhas que não fazem direito, elas ficam tipo, meu Deus, Ana Lúcia é muito estudante de direito, e eu fico tipo, nossa, é sério? E elas falam, tipo, mano, o seu vocabulário, o seu jeito de, tipo, aí eu, nossa. Não, enquanto eu tava falando isso, eu falei, mano, sopesamento, tipo, gente, isso não é uma palavra trivial. Mas enfim, vocês aprenderam agora então o que é sopesamento, então a gente vai explicar sopesar, então a gente vai usar essa palavra, tá? Acho sim que é válido você entender se vale a pena você buscar uma coisa melhor, se às vezes não vai ter uma coisa melhor que aquilo, mas eu já te adianto que tem coisa melhor do que aquilo, porque dependência emocional não é saudável em nenhum ambiente, em nenhuma situação. Mesmo que seja com seus pais, com seus irmãos, com seus amigos. Cara, se você depende emocionalmente de uma pessoa, tem coisas que precisam ser trabalhadas na sua autoestima e, enfim, na pessoa que você tá. Eu não tô falando que às vezes a pessoa é tóxica, às vezes é uma coisa sua com você mesmo, entendeu? Às vezes Uhum. não é o seu namorado que fez você ser dependente emocionalmente dele. Mas às vezes uma falta de autoestima, ou às vezes, sei lá, você mudou pra uma cidade junto com ele, você não conhecia as pessoas, e aí você ficou muito dependente dele. Mas enfim, não sei se terminar no situação atual vai ser o mais fácil, mas às vezes procurar fazer coisas um pouco independentes dessa pessoa, porque talvez isso te fortaleça ou a tomar a decisão de terminar com essa pessoa, ou fortaleça o relacionamento de você se tornar mais interessada no seu par. Porque às vezes pode ser que você conheça outras pessoas, faça novas amizades, conheça outros caras. Eu não tô falando pra traição, tá? Não é sobre isso. Mas é realmente, tipo, ver como é que é o mundo lá fora, pra você chegar e falar assim, porra, não, a pessoa que eu tenho aqui do meu lado, ela é uma pessoa legal. Tipo, faz sentido eu estar junto com ela, sabe? Então não necessariamente você vai terminar com ela. Tipo, eu acho que essa insatisfação, ela vem muito mais de um lugar de falta de repertório e autoestima, do que realmente, tipo, um problema do relacionamento em si. Não sei. Total, amiga, eu Esse concordo. Eu tinha combinado com a Amanda que a gente ia fazer um comentário só sobre esse conselho pra gente, tipo, seguir mais rápido e fazer um último conselho. Mas isso que você falou de autoestima, eu acho que a pessoa que mandou isso tá precisando de uma jornada de autoconhecimento. E isso pode acontecer, tipo, dentro desse relacionamento que você tá Sim. ou fora. Mas uma coisa que me Sim. fez perceber isso foi essa frase. Só que eu morro de medo de me arrepender se terminar, porque ele é uma boa pessoa, me respeita, me apoia, e eu tenho medo de não encontrar isso de novo. Isso eu acho que vem de um lugar de baixa autoestima. Eu acho que muito isso, das vezes, a gente procurar algo, de ter medo de sair de uma situação e procurar outra coisa, vem tipo, e se ninguém me querer, entendeu? Só que, tipo, Sim. não, você tem que se conhecer e aprender que você tem valor. E, tipo, mano, você, pessoa que mandou isso, muito provavelmente, tipo, se você não tá feliz nesse relacionamento, você muito provavelmente vai arrumar outra pessoa que goste de você igualmente, sabe? Sei lá. E às vezes, quem disse que ser feliz é você estar acompanhada de outra pessoa, sabe? Eu Juro. acho que quando você ficar em paz com a sua companhia sozinha, eu falo isso porque, gente, eu sou solteira, entendeu? A Ana Lu namora. Mas, tipo, mas ela também é uma pessoa muito independente do relacionamento dela, sabe? Acho que dá pra vocês perceberem, ela nunca fala do relacionamento dela aqui. Sim. Mas é porque a gente tem tantas outras coisas pra além disso, tipo, a nossa vida, ela não gira em torno disso, sabe? De um relacionamento amoroso. Porque a gente tem outras coisas. E, assim, não sei, amiga, me corrija se eu estiver errada. Mas se você não tivesse encontrado o seu namorado, pra você tudo bem também tá solteira, Sim. sabe? Se não era uma questão pra você, assim. Não sei, eu tô supondo. Mas pra mim, por exemplo, não é uma questão, sabe? É isso que eu tô querendo te dizer. Em que pra eu deixar de ser solteira, vai ter que ser uma pessoa que eu realmente acho que vale a pena. Porque ela vai me tirar da minha paz comigo mesma. Que eu já gosto muito da minha própria companhia. Então, é isso. Mano,
Eu acho que isso que você falou é muito interessante. E a gente tem uma ideia de episódio pra fazer um episódio só sobre isso. Então, eu vou dar um gostinho aqui. E se vocês quiserem ouvir mais sobre isso, a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Mas eu sinto que, tipo, eu estar muito confortável nesse momento agora namorando é porque eu estive muitos anos solteira. E eu me conheci muito durante esse período e eu tava muito confortável sendo solteira, tá? Eu tava muito feliz na minha. E, tipo, esse meu relacionamento só, tipo, agrega, entendeu? Então, é isso um pouco o que eu penso sobre relacionamento e vida solteira, mas se vocês fizerem um episódio só sobre isso, a gente tá disposta a gravar. Enfim, quer fazer Sim. o último conselho, amiga? Vamos, porque senão a gente nunca vai acabar esse episódio. Ah, gente, é muito legal dar pitaco na vida de vocês. Eu tô amando. Enfim, mas assim, juro, nenhum dos comentários que eu fiz aqui foi de forma alguma pra ser ofensivo, sabe? Eu super respeito vocês, eu sei que cada um tem a sua trajetória. Eu tô dando dica que nem eu daria pra uma amiga minha, entendeu? Enfim, agora vamos pros comentários mais básicos, né? Esse aqui é polêmico. Esse é polêmico. Ai, meu Deus, mas tudo bem. As pessoas, elas só soltam bombas, elas nem se identificam, não falam a meio podcast, nada. Elas só mandam uma assim. Como lidar com a traição? Gostaria de saber um conselho para ambos os lados. Quem traiu e quem foi traído. Oh my God, meu Deus. Sim. Bom, se vocês escutaram já o episódio de histórias, vocês muito provavelmente sabem da minha experiência com traição. Mas, por incrível que pareça, eu tenho uma opinião muito aberta, assim, sobre traição. Eu não sei como é que é isso pra você, amiga, mas eu sou muito, tipo, porra, foda-se. Ai, sei lá, eu acho que a gente cai num moralismo muito grande, sabe, com relação à traição, sendo que isso é uma coisa que acontece toda hora. E, tipo, mano, aconteceu, tchau, entendeu? Tipo, não fica ali, não problematiza aquilo, não torna a sua vida sobre aquilo, porque aquilo diz muito mais sobre a pessoa que te traiu do que sobre você. Eu vi uma análise, sabe aquela série Mad Men? Sei. É uma série de filmes, não é? Não, é uma É uma série série. de. Ah, tá. Continua, então eu não sei direito. É uma série sobre, tipo, um publicitário americano, eu acho que se passa nos anos 50, 40, sei lá. Eu nunca assisti, minha mãe que assistia essa série. Ah, Mad E eu não. Max é de filme, perdão. Ah, não é Mad Max, não. Eu nem assisto esse tipo de coisa. Não é muito a minha vibe. Mas enfim, é uma série, tipo, de um publicitário americano, enfim, bem famosa. E eu não conheço muito bem a história, mas eu vi uma análise sobre a história da série, que era sobre o personagem principal, que é um publicitário americano, e que ele era conhecido por ter muitas amantes. Eu não sei se ele era casado, enfim. E aí fazia meio que uma análise dele sobre, tipo, o homem que trai. E aí, meio que era um artigo falando do quão é baixa a autoestima da pessoa que trai, principalmente dos homens, que muito provavelmente eles não sabem o que é amar de verdade, o que é você se entregar num relacionamento, porque é meio como se fosse uma proteção, sabe? Tipo, putz, não sei se essa pessoa gosta de mim o suficiente, vou procurar outra, e aí enfim, vou, tipo, replace ela, porque eu sou inseguro de me entregar nesse relacionamento, porque eu acho que eu talvez não seja merecedor desse amor que essa pessoa tá me dando. Enfim, eu não sei se vai fazer muito sentido, mas eu acho que a traição, ela vem muito desse lugar de falta de autoestima e de falta de, enfim, de complexidade mesmo num relacionamento, sabe? Tipo, se você trai a pessoa, sei lá, tá. Enfim, eu posso estar generalizando, pode ser que tenha acontecido alguma coisa, sei lá, a pessoa tava drogada. Enfim, mas a gente sabe que esse tipo de resposta não cola. Então, generalizando mesmo, se você trai uma pessoa num relacionamento, cara, por que você tá nesse relacionamento, sabe? Tipo, não faz muito sentido. Ainda mais num relacionamento monogâmico, por que você tá lá gastando o tempo dessa pessoa fazendo isso? Qual que é o tipo de ganho que você vai ter em fazer isso? Então, sei lá. Mas ao mesmo tempo, sobre a pessoa que trai, né? Porque eu falei meio que da perspectiva da pessoa que foi traída. Da pessoa que foi traída, assim, você não é corno, eu odeio essa palavra. Eu às vezes uso ela, mas eu acho, assim, isso muito escroto. Por que a pessoa que é traída que é xingada e não a pessoa que traiu? Quem foi filho da puta foi quem traiu. E quem é o fudido é quem traiu. Não é a pessoa que foi traída. Porque a pessoa que foi traída é uma pessoa muito foda que não fez isso. Entendeu? Acho que é um pouco isso. Quem deveria ser o corno deveria ser a pessoa que traiu. Mas, enfim, sobre a perspectiva da pessoa que foi traída, é um pouco dessa perspectiva que eu quero trazer, de tipo assim, se desprenda dessa pessoa, essa pessoa não vale a pena. Sobre a pessoa que traiu, cara, era humano, estamos aqui, estamos em constante aprendizado, não acho que esse é o fim do mundo, que você é uma pessoa filha da puta e não merece perdão por nada e vai ser uma pessoa ruim por isso. Acho que às vezes isso pode acontecer, a gente não tá muito controle das coisas que acontecem na nossa vida, mas arque com as consequências disso, que nem a gente arca com as consequências de todos os nossos erros, entendeu? Você não é foda, você é um bosta, uma bosta. E, enfim, tudo bem, às vezes eu vou ser uma bosta com alguma coisa, enfim, às vezes eu vou errar.
Tipo, Uhum. às vezes eu vou trair alguém. Não sei se um dia vai Nunca se acontecer. sabe. Nunca se sabe. Mas se eu trair, tipo, eu vou ter que arcar com as consequências disso. Eu não vou ficar, tipo, escondendo ou me fazendo de uma pessoa foda. Não, eu vou ter vergonha do que eu fiz, sabe? E é isso. E aí, bola pra frente. Eu não sou uma pessoa pior ou melhor que você porque eu fiz isso, entendeu? Sim. É isso. Meu, eu já conversei sobre isso com uma amiga que eu já mencionei aqui no podcast, a Clarinha. Eu mencionei bastante ela no episódio de Zona de Conforto. Não sei se vocês lembram. Mas uma vez eu tava falando com ela sobre traição e não sei o quê. Ela falou, tipo, isso que eu vou repetir. Que a traição, tipo, a gente vilaniza muito a traição. Como se fosse a pior coisa Sim. que alguém pode fazer no relacionamento. E, gente, de longe não é, tá? Tipo, É, pense em um tem relacionamento coisas abusivo. muito piores. É, tem deve ter muito relacionamento muito tóxico, muito ruim. Ninguém nunca traiu ninguém. Isso, enfim, a traição não é a pior coisa que alguém pode fazer no relacionamento. E às vezes a gente fala muito sobre traição como isso. Mas eu concordo muito com você, amiga, da perspectiva de quem foi traído. Às vezes eu sinto que tem a tendência da pessoa, enfim, entrar num ciclo de tipo, meu, o que eu fiz pra pessoa me trair, entendeu? Tipo, Sim. eu não tava dando pra ela o que ela precisava, não sei o quê, e a pessoa tende a se culpar muito. E eu entendo muito isso. Tipo, às vezes eu penso, se acontecesse comigo, qual seria o meu processo de raciocínio? Então, se você tá passando por isso, ou se você já passou por isso, e esse pensamento passou por você, meu, eu acho a coisa mais natural do mundo, tá? Mas é importante lembrar sempre que não tem nada, tem muito mais a ver com a pessoa do que com você. Sim. Tipo, às vezes a pessoa Exato. vai falar, tipo, meu, é porque você não tava me dando atenção tal dia. Não é por isso. É alguma coisa que tava passando na cabeça da pessoa, sabe? Se você não deu atenção pra ela esse dia, a consequência natural não é ela te trair, tá? Fica bem tranquilo que a culpa não é sua. Sobre a perspectiva de quem traiu, concordo muito com você, amiga. Tipo, não é só pegar a sujeira e colocar ela debaixo da cama. Essa sujeira só vai se acumular e, tipo, você vai ter que tirar ela de lá em algum momento, sabe? Tipo, pra mim é uma posição bem covarde, na real. Tipo, você Sim. não confrontar esse seu erro que, tipo, meu, pô, você tá numa relação de confiança com a pessoa, uma relação, enfim, que vocês combinaram que não iam fazer isso, você vai lá e, sabe, é uma quebra de confiança real bem grande. Acho bem covarde você não lidar com isso. Então, eu entendo a posição de, tipo, às vezes fazer uma coisa ruim e você tende, tipo, ah, não, vou ignorar e, tipo, seguir com a minha vida, senão não vou conseguir ir pra frente. Mas eu acho que se você ficar guardando essa sujeira debaixo da cama, é aí que você vai se paralisar mesmo. O momento que você vai ter que lidar com isso, porque você vai ter que lidar com isso eventualmente, aí você vai, tipo, mano, travar mesmo. Enfim, eu acho que você que traiu tem que passar por um processo de autoconhecimento, assim, bizarro. Porque, Sim. tipo, meu, eu não sei se O que isso te pode levou a generalizar. isso? Exato. Mas eu acho que vem É. de um lugar de autoestima baixa. Tipo, esse é meu Sim. primeiro pensamento. Porque, meu, todo mundo sabe que receber a atenção desse jeito amoroso é muito bom. Você se sente muito elogiado e não sei o quê. E, tipo, acho até normal pro ser humano ficar procurando isso. Mas, meu, você fez um compromisso, entendeu? Tipo, você já tá recebendo isso de uma pessoa. O que te faz querer ficar correndo atrás de outras pessoas nesse sentido amoroso, mesmo quando você já tá num relacionamento e você já fez esse compromisso de fechar, entendeu? E às vezes também, você pode, meu, às vezes a melhor situação pra você é ter um relacionamento aberto, entendeu? Ver a sua, se conhece, entendeu? Ver o que você quer pra um relacionamento amoroso, entendeu? Acho que você tem que realmente passar por isso de autoconhecimento. Nossa, sim, e só um último adendo sobre esse comentário. Às vezes, tipo, vem de um lugar de baixa autoestima de tipo, cara, eu acho que eu não mereço esse amor que essa pessoa tá dando pra mim, esse relacionamento. Então, eu vou ferrar ele de alguma forma. Por que você fez isso? É um comportamento autodestrutivo, tá? Sim. Tem muitos comportamentos que são autodestrutivos e eu acho que traição é um deles. Porque, porra, você tá num relacionamento legal, isso é uma coisa que todo mundo quer, sabe? Tipo, uma pessoa que ama você, que, enfim, te complementa de alguma forma. Enfim, é isso. Eu não acho que tem certo e errado, eu acho que todos nós somos humanos, traição é humano. Isso é uma coisa que eu sempre penso, nós somos animais, entendeu? A gente se acha muito, mas nós somos bichinhos. Bichinhos, têm instintos e instintos sexuais, entendeu? Então, às vezes, você vai ter vontade de trair, mas eu acho que exatamente isso, o seu lado humano é o lado que vai virar e falar assim, não. Tipo, o seu córtex pré-frontal, ele vai falar, não, porque eu tenho essa pessoa. E Sim. tá tudo bem, entendeu? Porque ter desejo as pessoas vão ter, elas sempre vão ter interesse em outras pessoas. E tá tudo bem também, isso é normal, pelo amor de Deus. Tipo, você tá num relacionamento, não pense que, tipo, você é a única pessoa que essa pessoa vai pensar, porque isso não é a vida real. Eu acho que quanto mais a gente lidar com a vida real e entender que, tipo, talvez seu parceiro tem interesse em outras pessoas, você também, e tá tudo bem, se perdoem, porque vocês escolhem todos os dias continuarem juntos, já é o suficiente, entendeu? Enfim, é isso. Eu não sei esse é o meu último Sim. comentário. Não, achei, me Como senti... pessoa que foi traída e voltou muitos contra mim, eu digo pra você, tá tudo bem, a culpa não é sua, é culpa da outra pessoa, entendeu? E você não é pior ou menos por conta
conta disso. Porque senão a pessoa não ia estar no relacionamento com você, entendeu? Sim. Se você fosse ruim, se você não merecesse ela não estaria no relacionamento com você e te assumiria pras outras pessoas como a pessoa com quem ela se relaciona. Sim. E traição não seria visto como uma coisa errada. Então, pensa nisso. Só um último comentário. Então, tipo, resumindo algumas coisas. Tipo, pra pessoa que traiu, errar é normal, às vezes acontece. Só que o que vai te definir não é seu erro, e sim como você vai lidar com o seu erro. Acho que isso é um bom resumo. Sim, é isso. Tá tudo bem. Somos humanos. Vai ficar tudo bem. Entendeu? É. Vai ficar tudo bem. Exato. Eu falo isso porque eu tenho amigos que já... Enfim, eu já fui traída, eu tenho amigos que já traíram, eu sei os dois lados da história, e o que eu chego à conclusão é... A gente tem que aprender a perdoar as pessoas, entendeu? Tá tudo bem. Não você que foi traído, você não precisa perdoar quem te traiu, tá tudo bem, você pode seguir a sua vida. Gente, finalizando a sessão de conselhos com uma coisa importante, que é, eu e a Amanda, a gente não é profissional, tá? A gente só, tipo, somos duas estudantes de direito com muitas opiniões. Se você foi uma das pessoas que mandou conselhos, primeiro eu vou te agradecer muito por participar do nosso episódio. O episódio não teria acontecido sem vocês que mandaram as mensagens, mas não precisa levar ao pé da letra o que a gente falou. Se você Sim. recebeu um conselho e você acha que não se Zero aplica pra sua vida, especialista. não precisa seguir ao pé da letra. Se a gente respondeu o que você mandou e você escutou esse episódio, eu ficaria super feliz de ouvir de você. Se você gostou ou não do conselho, você vai aplicar ele ou não à sua vida. Seria ótimo escutar esse feedback de volta. Se você ficou com vontade de mandar um conselho, a gente vai estar deixando o link do formulário em todos os episódios. Então, sinta-se à vontade pra mandar, nesse mesmo link. E se vocês gostarem e mandarem novos conselhos, a gente provavelmente vai fazer um episódio de novo, dando conselhos. Então, E assim, só um último ponto, tiveram alguns conselhos que a gente não conseguiu ler pra esse episódio também. Então, se você for uma dessas pessoas e você quiser que a gente leia os seus comentários, também comenta aqui. Se você quer, tipo, faz um segundo episódio com os antigos. Enfim, acho que a gente vai seguir um pouco isso também, sabe? De privilegiar as pessoas que comentaram antes, enfim. Então, é um pouco isso, assim, pra gente saber se vocês têm interesse mesmo em receber essa resposta. Acho que sim, se vocês comentaram. É isso. Eu espero que vocês gostem. De forma alguma, eu tô querendo cagar regra. Eu sei que às vezes eu falo um pouco nesse tom, mas não é... Enfim, eu não sou a dona da verdade, tá? Mas é isso, gente. Amiga, só mais uma coisa. Qual é a sua música da semana? Ai, gente, eu juro, eu tô muito monotemática, sério. Eu ainda tô, tipo, viciada em The Neighborhood. É porque, tipo, eu voltei pra minhas raízes, entendeu? A Ana Lu virou fã da Taylor Swift na pandemia. Eu virei fã do The Neighborhood na pandemia. E eu era, tipo, simplesmente obcecada. Já falei sobre isso, enfim, o Jesse e tudo. E agora eles estão comemorando os 10 anos do lançamento do álbum mais famoso deles. Que, enfim, é o álbum que tem Daddy Issues, que, enfim, que tem muitas músicas muito famosas. E aí, eu acho que a minha música da semana vai ser Single, do The Neighborhood, que é uma das minhas músicas favoritas, que era uma música que o Jesse fez pra Devon, quando eles começaram a namorar. E, tipo, eu amo essa música, porque eu era viciada neles e é uma música muito boa, ela é muito, tipo, fofinha, assim. E é zero, tipo, estética do The Neighborhood, sabe? Ela é toda bonitinha. Enfim, eu amo essa música. E eles vão lançar um álbum novo e eu tô muito animada. Enfim, é isso. E você, amiga? Qual é a sua música da semana? Meu, eu tava, tipo, desesperadamente vendo meu Spotify procurando. Nossa, eu acho que eu esqueci minha música da semana. Tipo, não sei o que eu tô escutando no momento, deu um branco. Mas uma coisa que me incomoda na nossa playlist é não ter uma artista específica que eu amo e vou ver ela no Lollapalooza de 2026, que é a Addison Rae. Gente, vocês devem conhecer ela do TikTok. Tipo, em 2020, as pessoas mais seguidas eram a Charli D'Amelio e a Addison Rae. E agora a Addison Rae faz música e, gente, São ela é boa, boas. tá? Ela é boa, tá? Tem muita gente que não respeita ela, porque ela era TikToker, não sei o quê, mas eu vou defender ela, porque, mano, ela é muito boa. Então, eu vou recomendar Times Like These, que é uma música do álbum novo dela, que eu gosto muito. E não é Diet Pepsi. Tem muita gente que fala que Diet Pepsi é a única música boa dela, e não é, entendeu? Então vocês vão escutar Times Like These e eu vou provar meu ponto, entendeu? Boa. Não, eu já escutei umas músicas dela, ela é boa mesmo. Enfim, vamos no Lollapalooza, então vai ter só mais uma coisa lá. Porque, literalmente, gente, o setlist foi feito pra mim e pra Ana Lu. Tipo, Juro. são os nossos artistas. Foi feito pra Girls and the Gays. The Girls and the Gays only. E vai o amor da minha vida, Tyler, The Creator, que, tipo, não é for the girls and the gays, mas eu vou obrigar a Ana Lu ir comigo. Enfim, mas é isso. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no TikTok, como só mais uma coisa.pod. Vocês também podem escutar a gente pelo YouTube, aqui no Spotify, ou no Apple Music. E, enfim,
Fiquem super à vontade pra sempre fazer comentários sobre os episódios, o que vocês gostariam de ouvir, qual que é a música da semana de vocês, quem sabe ela pode aparecer aqui nos nossos episódios. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Gente, só lembrando vocês que se vocês quiserem dar dicas de Clube da Cultura, a gente tá super aberto. Então, se vocês quiserem comentar um filme, uma série, um livro pra gente ler ou ver, a gente adoraria, tá? Mas é isso, a gente lança episódio toda quinta-feira. Então, até Sim. semana que vem. Até semana que vem.